CPI é dada por encerrada e prefeito de Rolim de Moura continua no poder. Foi votado no último dia 19, em sessão plenária da Câmara de Vereadores de Rolim de Moura, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que decidiu pela não instalação da comissão processante contra o prefeito Tião Serraia. A CPI teve como presidente o vereador Jário Benetti, que fala do motivo que foi instaurada a CPI das máquinas e comenta também sobre o arquivamento. A CPI instalada na Câmara Municipal de Rolim de Moura, ela foi denominada de CPI das máquinas, tendo em vista das denúncias recebidas por essa casa, que máquinas estaria fazendo trabalho em propriedade particular, inclusive do excelentíssimo senhor prefeito, Sebastião Dias Ferraz, Tião Serraia, e parentes. Essa foi uma das primeiras. Aí posteriormente veio vários outros serviços, foram mais 3, e deu-se o nome CPI das máquinas. Aí foi encaminhado a solicitação da CPI, foi acatado e instalada a comissão. E a comissão teve os nomes dos vereadores nomeados pelos líderes de partido por representatividade. E eu fui indicado como membro da CPI, o Sérgio Seixab e o vereador Márcio. Vereador Márcio do PT, Sérgio Seixab PR e Jairo PDT, que sou eu. E nós realizamos o nosso trabalho, eu presidi a CPI, o vereador Márcio relator e o Sérgio membro. Aí no final dos trabalhos, toda a investigação, o relator foi substituído porque o relatório dele não condizia daqueles fatos colhidos nos depoimentos. Aí então eu votei contra o relatório do vereador Sérgio, e assim nomeei novamente outro relator para fazer um relatório substitutivo. E foi feito esse relatório e acolhido por 2 votos a 1, que foi o relatório final. E então a CPI ela é para investigar os fatos, ela levantou todos os fatos e fez o relatório, e aí acatado pela comissão por 2 votos a 1, esse relatório do vereador Sérgio. E nós tomamos a deliberação que diz o que está na lei orgânica, artigo 70, que encaminhe-se ao presidente da casa, e o artigo 65 do regimento interno, encaminhe-se o relatório final ao presidente da casa, para que ele faça as deliberações previstas em leis, tanto no decreto 201, quanto também na lei orgânica municipal e quanto também no regimento interno da casa. Qual o procedimento recomendado? Que encaminhasse ao plenário para que fosse instalada a comissão processante, tendo os fatos verídicos e verdadeiros levantados com prova e testemunhas. E encaminhar ao plenário para que seja tomadas providências com a comissão processante. E também encaminhe-se ao Tribunal de Contas a investigação e encaminhe-se também ao Ministério Público. Isso já é o trabalho da CPI, o presidente da CPI, o relator e o membro não faz esse trabalho, eles conduzem esse material, todo esse material à presidência da casa, e a presidência da casa faz isso. Posteriormente a isso, houve 4 denúncias a respeito de populares pedindo a comissão processante. Aí o que ocorreu? Respeitosamente, o presidente levou isso ao plenário da casa, e os vereadores do plenário entenderam que não deveria acatar a solicitação da comissão, da CPI, que seria a comissão processante para abrir o processo de impeachment. Então, por 5 votos contra 5, a matéria ficou rejeitada, ela ficou prejudicada a matéria, e assim morreu o assunto aqui na casa. Não fala mais de CPI porque o plenário é soberano. Ficou empate, 5-5. O vereador Jairo ainda relatou a nossa reportagem sobre os documentos falsos que foram apresentados durante o processo investigatório e que o prefeito Tião Serraia tinha conhecimento dos mesmos. Fiquei assim bastante preocupado, porque dentro dessa comissão levantou-se alguns documentos públicos falsos, o qual eu solicitei do presidente que encaminhasse a Polícia Civil para que a notícia é crime por falsidade de documento público. E o prefeito tem o conhecimento disso, porque ele recebeu o relatório e não tomou nenhuma providência em não exonerar
os 2 cidadãos que falsificou o documento. Então isso é bastante grave e o prefeito hoje, se ele não tomar uma providência, ele é conivente com a coisa errada. Ele já deveria ter tomado. Como, por exemplo, documento do ex-secretário de obras, que são falsas, declaração dele, e apresentou documentos falsos. Como também de pessoas ligadas à Secretaria de Educação que tentaram falsificar documento e que testemunha desmentiu, como o do secretário de obra. Então isso ficou bem claro que caberia à comissão processante, mas nós temos que respeitar que o plenário é soberano e assim diz o Poder Legislativo. Segundo o relator da comissão, o vereador Sérgio Seixabi, o prefeito Tião Serraia ainda deverá responder para o Ministério Público sobre as denúncias de uso indevido de máquinas públicas. A casa, a mesa, imediatamente já informou o Ministério Público, com ata, com tudo o que aconteceu, né? E ele escapou do processo político. O Tião escapou do processo político, mas das barras da justiça ele não vai escapar não, porque não tem como, não tem, inclusive o Ministério Público, esses trabalhos, onde nós investigamos, desembargou. O Ministério Público chegou lá e embargou. Mandou retirar o maquinário, tudo, porque estava errado, com certeza, né? Ônibus que saiu de Rolim de Moura, teve um no meio desses, que é para fazer justiça, do que nós investigamos, um deles ele estava certo. Eu acho que ele estava certo, que ele estava levando alunos, professores, para uma atividade lá no Balneário do Nery. Agora os outros, não estava tudo errado. Tanto que eles saíram pela linha de estrada aí, de terra, e descarregaram o povo lá no fundo do presídio aqui em Rolim de Moura, na calada da madrugada. Então, se estava certo, tinha que voltar para o mesmo lugar que foi.